Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Depois desse tempo de louvor e adoração, tão poderosos na presença do nosso Deus, tão delicioso esse tempo de louvor e adoração, nós vamos entrar no ministério da palavra e nós queremos avançar, concluir hoje a nossa série de palavras sobre o poder do amor. Então eu quero compartilhar com vocês Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 20. Lucas 15, 20. Diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Glória a Deus. Eu amo demais esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, porque ele fala muito poderosamente, de uma forma muito linda, do grande, do imensurável amor de Deus. É interessante porque ali logo no capítulo 15, a partir do versículo 1, fala que tem ali um grupo de publicanos e pecadores que estão ali ouvindo Jesus. Então Jesus está pregando para aquelas pessoas que são desprezadas pelos judeus, pela religião. Então Jesus está ali dando atenção para aqueles publicanos, para aqueles pecadores, ensinando a palavra. E os fariseus, os judeus, eles estão murmurando contra Jesus, eles estão dizendo: ele recebe pecadores e come com esses pecadores, falando mal de Jesus. Aí Jesus então vai contar para eles a parábola do filho pródigo, para mostrar como que Deus olha para o pecador, como que Deus acredita no pecador, como que ele ama incondicionalmente o pecador. E ele conta então a parábola do filho pródigo para exemplificar, para explicar o amor de Deus. E é muito lindo quando ele começa a falar então desse filho mais novo. Nós conhecemos bem essa história, ela é linda. E ele vai lá e ele comete um erro gravíssimo, ele quebra um princípio gravíssimo das Escrituras, Provérbios 20, 21. Ele toma posse antecipada da herança, ele desonra o pai, ele pede a parte da herança dele antes do tempo. Isso era muito ruim, um pecado terrível. Era como se ele estivesse matando o pai dele antes da hora. Então ele quebra esse princípio, também ele pega todo esse dinheiro e a Bíblia diz que ele desperdiça esse dinheiro, ele vai para uma terra distante e desperdiça todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável, dissolutamente. O versículo 30 diz que ele gastou com meretrizes, gastou o dinheiro com meretrizes, com prostitutas. Outra coisa muito feia que ele fez. E mais uma coisa muito feia que ele fez, a Bíblia diz, no versículo 15, que ele se agregou com os cidadãos daquela terra distante, que não conheciam a Deus, e eles mandaram esse rapaz, o filho pródigo, para os seus campos cuidar de porco. Isso para o judeu era como se fosse um crime, era algo contra a lei dos judeus, era algo ilícito, era como se ele estivesse fazendo alguma coisa realmente muito ilegal, muito terrível. Então veja bem a situação dele. Ele desonrou, ele desperdiçou, ele se prostituiu, ele estava fazendo uma coisa ilícita, se fosse nos nossos dias seria o equivalente à corrupção, estava tudo errado. Jesus começa contando a história dele para esses fariseus que estão criticando Jesus, porque Jesus está pregando o evangelho para aqueles publicanos e pecadores. E está ali sentado e está ali comendo com aqueles homens. Então, Jesus está falando como que é o amor de Deus. E Jesus então continua contando desse filho pródigo
ele diz que o filho pródigo cai em si, no versículo 17. Ele cai em si e ele começa a pensar, puxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. E ele começa a projetar uma volta para casa. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não ficou só na resolução, só no pensamento, mas ele de fato se levantou e ele tomou essa decisão e ele foi do jeito que ele estava, ele foi então falar com seu pai. E eu acho interessante isso, porque o que Jesus está dizendo é que aquele jovem, aquele homem acreditou no amor do seu pai. E é sobre isso que Jesus está falando aqui, que é tão importante para nós acreditarmos no amor de Deus. Às vezes a gente não se dá conta desse amor de Deus. E esse é o tema da nossa ministração nesse domingo, o imensurável amor de Deus. Ou seja, o amor que não tem medida, o amor que não tem como comparar, o imensurável amor de Deus. Então é sobre isso que o relacionamento ali, a resposta do pai do filho pródigo para ele, não é? Quando chega aquele rapaz que desonrou o pai, aquele rapaz que se prostituiu, aquele rapaz que desperdiçou o dinheiro do pai, jogou o dinheiro do pai fora, não é? Aquele rapaz que estava fazendo uma coisa muito errada contra a lei dos judeus, criando porcos, cuidando de porcos. Quando ele chega, como que o pai vai se relacionar com ele? Então é isso que Jesus vai mostrar, como que Deus se relaciona com a gente, como que é o amor de Deus, como que é esse imensurável amor de Deus que nós precisamos compreender. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, o nosso tema, o imensurável amor de Deus. Vamos ver então como que esse pai reagiu ao filho pródigo. Então a primeira coisa aqui, gente, é o amor de Deus. Como é que é esse amor de Deus? A primeira coisa, o amor que se compadece. É muito importante nós entendermos isso. Nós entendermos o amor de Deus, que ele se compadece. Olha o que diz o versículo 20. Diz assim, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Eu acho tão linda essa cena. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A impressão que dá, não é? A imagem que a gente ganha dessa cena aí é assim, que o pai ficava olhando para ver se ele não voltava. Ele já estava, sei lá quanto tempo longe de casa, talvez muito tempo longe de casa. Então, o pai ia lá olhar, não é? Eu acho interessante que o pai não impediu dele ir, não é? Eu acho tão poderoso isso. O amor de Deus nos deixa livres para nós tomarmos as nossas decisões, não é? E aí ele foi embora e agora o pai parece que está preparado, parece que está pronto, porque quando o pai o vê ao longe, não pode ter sido uma coincidência. A impressão que a gente ganha é que o pai ia lá olhar toda hora. De vez em quando ele dava uma olhadinha, não é? E finalmente, quando ele viu o rapaz voltando, ele, o pai, tomou a iniciativa e, compadecido dele, guarde essa palavra no seu coração, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E essa palavra compadecido, no grego, esplagkinizomai, significa o seguinte, ser movido pelas entranhas. Pelas entranhas. É muito lindo isso. Algumas traduções trazem movido de íntima compaixão. Interessante. Ser movido pelas entranhas. Assim que Deus é conosco. Assim que Deus é conosco. Puxa vida, às vezes a gente fez coisas tão sérias, tão erradas. No caso do filho pródigo, desonra, prostituição, desperdício, fazendo uma coisa ilícita. Às vezes a gente está assim, se sentindo assim, mas o amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda. A Bíblia diz que com amor eterno Ele nos amou. Então o amor dele, que Ele nos ama, nunca acaba, é eterno.
A Bíblia diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Meu Deus, antes de nós nascermos. E Ele nos amou para sempre. Muito forte isso. Então, quando nós que erramos, que pecamos, que falhamos com Deus, quando nós nos aproximamos dele, do jeito que a gente está, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu primeiro vou me ajeitar todinho aqui, eu vou ficar perfeito aqui, aí eu vou voltar. Não, do jeito que a gente está, quando a gente dá o primeiro passo em direção a ele, ele corre em direção a nós, ele nos abraça, ele nos beija. Eu acho muito lindo isso. Quando a gente vê Jesus, a vida de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Então, ver Jesus, ver a vida de Jesus, o dia a dia de Jesus, é ver a Deus. É assim que Deus age, é assim que o nosso Pai age. Então, olha só que coisa interessante, como que Jesus também, ele se compadecia das pessoas, como ele se movia de íntima compaixão. Eu estou falando para você que o amor de Deus, ele se comove de íntima compaixão. O amor de Deus, ele se compadece de nós, de todos nós. E ainda que nós estejamos em pecado, ele se compadece de nós. Então veja bem, que coisa linda aqui. Toda vez que Jesus se compadecia de alguém, acontecia um milagre. É lindo isso, né? Quer ver? Jesus, lá em Mateus 14, viu uma grande multidão, e é essa mesma palavra, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Toda vez que ele se compadecia, toda vez que ele se movia de íntima compaixão, toda vez que ele esplague kinizomai, toda vez que isso acontecia, esse amor que brotava de dentro, acontecia um milagre. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós, ainda que nós tenhamos errado, irmão, todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Às vezes a gente pensa que, esse aqui, coitado, é muito miserável pecador. Não, esse aqui, ele é mais ou menos pecador. Talvez ele esteja mais perto de Deus. Esse aqui é faixa preta. Irmãos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós somos justificados, todos nós, pela graça. Pela graça. Meu Deus do céu. Nós fomos feitos justiça de Deus pela graça. Então, toda vez que Jesus se compadecia, acontecia um milagre. Interessante, Mateus 20:32, a Bíblia diz que ele encontrou 2 cegos que clamaram para ele, clamaram misericórdia a ele. E a Bíblia diz, Mateus 20:34, movido de íntima compaixão, esplague kinizomai, é a mesma palavra, movido de íntima compaixão. Jesus tocou os olhos deles e imediatamente eles recuperaram a vista. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus está movido de íntima compaixão. Mas eu cometi coisas horríveis, igual o filho pródigo. Igual o filho pródigo. Mas você veio na direção dele, você está vindo na direção dele. Ele se move de íntima compaixão. Quando você deu o primeiro passo, quando você pensou, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou consertar isso. Ele já correu em sua direção. Mas não só curas, quando Jesus se movia de íntima compaixão, não acontecia só cura, acontecia milagre financeiro também. Olha o que diz Mateus 15, a partir do versículo 32. Jesus disse para os discípulos, eu tenho compaixão, mesma palavra, esplague kinizomai. Eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Irmãos, e aí o que aconteceu? Milagre da multiplicação. 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram e alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Por quê? Por causa dessa íntima compaixão. Por causa dessa íntima compaixão desse Pai super amoroso. Sabe, até as ressurreições, a Bíblia diz que Jesus viu um funeral que estava indo, que já estava entrando no cemitério, Lucas 7, e aí a Bíblia diz que, no versículo 13, vendo o Senhor, se compadeceu daquela mãe, que era uma viúva, a viúva de Naim. Ele se compadeceu, esplague kinizomai. Ele se compadeceu daquela mulher e disse para ela, não chores. Sabe o que aconteceu? O milagre da ressurreição. Toda vez que Jesus se compadecia,
acontecia um milagre. Foi assim com Lázaro. Quando Jesus chegou e o Lázaro já estava enterrado, a Bíblia diz no versículo 33 que vendo a Maria e a Marta chorarem e os judeus também chorando ali, a Bíblia diz que ele agitou-se no seu espírito e comoveu-se. É a mesma palavra. Olha só, é a mesma palavra. Parece que quando ele se comovia de íntima compaixão, quando esplague-quinizomai acontecia com ele, irmãos, o amor dele fazia milagre. O amor dele fazia milagre. No versículo 35 ele chorou. No 38 ele se agitou novamente dentro de si mesmo. Irmãos, e ele foi para o túmulo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está movido de íntima compaixão. E se tem alguma coisa na sua vida que morreu, ele já se aproximou para ressuscitar. Se você tem alguma enfermidade, como esses cegos, e não consegue ver a luz, no fim do túnel, ele já se aproximou de você. Esplague-quinizomai, ele já se moveu de íntima compaixão e ele já está abrindo os seus olhos, aleluia, aleluia. Não importa como você veio, você pode estar fedendo a porco, você pode estar fedendo a pecado, mas você veio, ele já se moveu de íntima compaixão. Esse é o amor de Deus, Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, que o amor do pai do filho pródigo manifestou compaixão. Um amor que se compadece. Ele vinha longe, mas o pai correu para ele, o abraçou e o beijou, porque teve muita compaixão dele. Glória a Deus. Esse é o amor de Deus. É isso que Jesus está explicando para aqueles estudiosos da Bíblia. É isso que ele está explicando. O pai tem compaixão desses publicanos. O pai tem muita compaixão desses pecadores, porque eles vieram, porque eles querem, porque eles caíram em si, eles querem Deus, mas eles não sabem como achar. E o pai se compadeceu deles, aleluia, Segundo lugar, esse amor de Deus é o amor que dá o seu melhor. É um amor que dá o seu melhor. Eu acho tremendo isso. Olha o que diz aí o versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. É interessante. Então, o filho pródigo chega lá, não só pensando o que ele vai dizer, mas ele diz para o pai: pai, pisei na bola. Eu desonrei o Senhor. Gastei todo o dinheiro com meretrizes. Pai, eu me envolvi com criadores de porco e eu fiz algo muito terrível para a nossa lei. Quebrei a lei, eu fui um criminoso da lei. Pai, eu fiz tudo errado. Eu matei o Senhor no meu coração, mas eu descobri que é melhor eu ficar aqui com o Senhor. Eu acredito no seu amor por mim, mas o Senhor não precisa mais me considerar um filho. Eu posso ser seu funcionário. Irmãos, eu acho linda a resposta desse pai, que aqui é a tipologia do nosso Pai Celeste. A resposta de Deus, quando ele ouve tudo isso, ele nem responde o que o filho falou. Ele só diz: depressa, tragam logo a melhor roupa. E vestiu. Meu Deus, Deus tem pressa de nos abençoar, e não só nos abençoar, com o melhor. Deus tem pressa, mas pastor, o senhor não está falando comigo porque eu fiz coisas terríveis, eu sei que eu não mereço. Mas se você veio em direção ao Pai, ainda que, mas eu não resolvi tudo ainda, tem algumas coisas, mas você veio em direção ao Pai, ele está com tanta pressa, ele já correu ao seu encontro, movido de compaixão, ele já te abraçou e já te beijou, porque ele te ama com amor eterno. Mas não somente isso, não só beijo e abraço, não só amor só de palavras, mas ele depressa, ele já quer te abençoar. Depressa ele quer te abençoar. Olha o que diz Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não nos negou o seu melhor, o seu unigênito Filho, santo, Deus. Ele se fez carne, porque Deus queria ter contato com a gente. Deus queria se relacionar com a gente, mas Ele não podia, porque nós éramos pecadores terríveis. Não tinha comunicação, não tinha como. Ele santo, não tinha como. Então o que é que Ele fez? Ele enviou o seu Filho. O seu Filho virou um de nós. Meu Deus, que amor é esse? O seu Filho virou um de nós. Ele se tornou Deus conosco, Deus em nós. Agora Deus aceita o perdão do nosso pecado através do seu Filho. Ou seja, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa foi disciplinada no seu Filho. Ele aceitou esse sacrifício para que Ele pudesse nos aceitar, para que Ele pudesse se relacionar com a gente, não de longe, mas de dentro. Deus agora está dentro, meu Deus. Ele deu o melhor, Ele deu o seu Filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E quando foi que Deus fez isso? Deve ter sido quando a gente aceitou Jesus. E quando a gente ficou bonzinho, Ele fez isso não. Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu Deus, o amor que dá o seu melhor, esse que é o amor de Deus. O amor que tem pressa em nos abençoar com o melhor dessa terra e com o melhor do céu. Esse que é o amor de Deus. Ele nos deu o poder de sermos feitos seus filhos, João 1,11. Aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meu Deus. E aí, irmãos, é muito forte isso. Porque o filho exerce poder sobre o pai. Que poder? O poder do amor. O pai ama o seu filho. Esplagikinizomai. Se move de íntima compaixão. Morre pelo filho. Meu Deus. É muito forte. E aí Mateus 7,9 diz assim, qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Não, o pai dá o melhor. O nosso pai dá o melhor. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós sois maus, nós, pais humanos, somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará boas coisas, o melhor para aqueles que lhe pedirem. Ainda que eu pense, mas eu não mereço. O filho pródigo pensou assim, me faz como um trabalhador, eu não mereço ser chamado teu filho, eu fiz muitas coisas erradas, me faça como um dos teus trabalhadores. Depressa, tragam logo o melhor, depressa, a melhor bênção para o meu filho, depressa, eu estou movendo de íntima compaixão pelo meu filho. Esse é o amor de Deus, é isso que Jesus está ensinando. Terceiro lugar, não só um amor que se compadece, de íntima compaixão. Não só um amor que dá o melhor, apesar de nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não só esse amor, mas também um amor, terceiro lugar, que não se envergonha. Eu acho muito lindo isso. Versículo 22 fala assim, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, beleza, melhor roupa, filé, top. Meu filho top. Não é qualquer coisa não. Uma roupa top para o meu filho. Uma roupa de filho. Uma roupa de príncipe. Uma roupa de filho de rei. Não é? Top das galáxias para o meu filho. Apesar do meu filho não merecer. Mas eu amo. Mas olha só, irmãos. Depois ele diz assim, depressa a melhor roupa. Vestiu.
ponde-lhe um anel no dedo. Eu acho muito poderoso isso. Ponde-lhe um anel no dedo. Que anel era esse? Era o anel de sinete, ou o anel que tinha o brasão da família, o nome da família. Meu Deus, meu Deus. Um amor que não se envergonha. Então, depressa, meu filho está sem o brasão da família. O meu filho está sem o meu nome, está sem a autoridade do meu nome, depressa. Coloque logo o anel da família no meu filho, porque ele é meu filho. Mas ele está todo sujo, fedendo a porco. Ele cometeu vários erros. Olha como que ele está feio, magro. Olha só como é que ele está parecendo um miserável pecador. Mas ele é meu filho. Eu não me envergonho dele. Coloca o meu nome no meu filho. Eu acho lindo. Hebreus 11:16. Deus não se envergonha deles, de nós, de ser chamado seu Deus. Apesar de nós, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas nós somos justificados pela graça. Ele não se envergonha de nós. Ele não se envergonha de nós. Hebreus 2:11 diz que ele, Jesus, o Pai não se envergonha de nós, de ser chamado nosso Deus. E agora, ele, Jesus, não se envergonha de nós, de lhes chamar de irmãos. Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Então, Deus dá o nome do seu Filho para nós. Meu Deus, meu Deus. Sabe por quê? Porque Deus não trata a gente apenas como um filho. Deus nos trata como o Filho, como o primogênito, o unigênito. Ele nos trata como Jesus. Por quê? Porque está escrito que Jesus se fez pecado em nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, quando nós chegamos diante de Deus em nome de Jesus, aleluia, aleluia, o anel do meu filho, o nome para o meu filho. Quando eu chego com esse brasão, Jesus, e aí eu chego diante de Deus, é como se o próprio Jesus estivesse chegando. Meu Deus do céu. Sabe, essa autoridade que nós temos de usar o nome de Jesus. A igreja primitiva entendia isso. Quando Pedro e João estavam ali, que eles foram orar no templo, e eles encontraram um paralítico que pediu dinheiro para eles, eles disseram, não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te damos, é em nome de Jesus. Levanta e anda. Eles sabiam, nós temos a autoridade do nome. Quando nós usamos o nome de Jesus com fé, meu Deus, é como se o próprio Jesus estivesse ordenando ali. Quando o apóstolo Paulo dizia para os demônios, em nome de Jesus, sai dela. Quando ele fez isso e expulsou um demônio de adivinhação de uma mulher que estava atrapalhando o culto, ele disse em nome de Jesus. Era como se o próprio Jesus estivesse lá expulsando aquele demônio, no nome dele, no nome dele. É uma procuração, é como se fosse uma procuração. Quando eu chego com uma procuração diante do juiz, o juiz não diz, cadê o dono desse nome? Não, eu sou o procurador. E o juiz aceita. Então é isso. Quando o filho pródigo chega, o pai restitui o nome. Aleluia. Esse é o amor de Deus, que não se envergonha de nós. Apesar de nós, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu tenho visto muitos crentes com medo do diabo, muitos crentes apavorados. Porque eu errei, porque eu desonrei aqui, ou eu fiz alguma coisa, eu mexi com porcos, eu fiz uma coisa errada contra a lei de Deus, eu prostituí, agora eu não posso. Não, você voltou, você se arrependeu. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, está zerado. Se nós confessarmos os nossos pecados a Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Ele não tem vergonha de nós. Mas nós ficamos todos sujos, mas quando nós corrigimos isso,
O sangue de Jesus nos lavou e nos purificou, estamos limpinhos novamente, meu Deus. Deus vê o seu Filho, meu Deus, Ele não tem vergonha de nós, pelo contrário, Ele nos dá o anel de sinete do seu Filho. Glória a Deus, nós temos o nome, nós temos o nome. Deus não se vergonha de nós, Deus não se vergonha de nós, glória a Deus, nós temos o nome. Aleluia, aleluia, aleluia. E quarto lugar, o amor que liberta. O amor que liberta. Tremendo isso. Então, amor que se compadece, amor que dá o melhor, não o bom, mas o melhor, o top das galáxias. O amor que não se vergonha, que dá o nome dele para nós. Meu Deus, dá o anel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Um amor imensurável, que nós não podemos entender. E quarto lugar, o amor que liberta. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Beleza, a melhor roupa, o top. Vestiu, maravilha. Ponde-lhe o anel no dedo. Glória a Deus, autoridade, nome. Autoridade restituída, muito top. Nome da família, nome de Jesus. Autoridade para usar esse nome. Glória a Deus. Apesar de mim, glória a Deus. Agora, a quarta coisa aqui, o amor que liberta, ele disse, e sandálias nos pés. Ele disse, tragam depressa as sandálias do meu filho. Por quê? Porque a maneira de diferenciar aqueles que eram senhores, proprietários de escravos, dos escravos, era a sandália. Só quem podia usar sandália eram aqueles que eram proprietários, que eram senhores. Os escravos tinham que andar descalços. Então aquele filho, o filho pródigo, ele perdeu isso. Ele perdeu essa autoridade. Agora ele é um escravo. Olha só que coisa. Agora ele é um escravo. Então ele está descalço. Por isso que ele chega com o pai sem calçado. Ele chega sem sandália. Pai, agora eu sou um escravo. Por favor, me aceita aqui, junto com todos esses escravos. Tá bom para mim ser escravo. Olha só, irmãos, como que é o engano da serpente. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós fomos comprados por alto preço. Nós fomos justificados. Aleluia, aleluia. Então, o pai diz, coloque depressa uma sandália. E sabe, isso fala de libertação. O amor de Deus é o amor que nos liberta de Satanás, nos liberta da escravidão. Deus não aceita os seus filhos sendo escravos do diabo. Olha o que diz Colossenses 1,13. Diz assim, ele, Jesus, nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, Deus nos tirou, o amor de Deus nos tirou das trevas, do domínio que Satanás tinha sobre nós, quando nós éramos escravos do pecado, quando o pecado nos governava. Ah, não, a Bíblia diz que o pecado não nos governa mais, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então, quando isso acontecia, Satanás era o nosso Senhor, mas agora, pelo sangue de Jesus, Deus nos arrancou de lá, nos tirou de lá. Uma missão resgate foi enviada para nós e nós saímos de lá e fomos levados para o reino do Filho do seu amor. O que significa isso? Você não é mais escravo. Satanás não tem mais domínio sobre a sua vida. Irmão, nós precisamos crer nesse amor. Eu vejo muito crente com medo do diabo. Às vezes eu vejo a igreja, os crentes falando mais do diabo do que do próprio Jesus. Sabe, como se Satanás tivesse alguma ingerência sobre aqueles irmãos. Irmão, Jesus nos tirou de lá. E veja bem, não só nos tirou de lá, isso é importante. Ele não só foi lá e tirou a gente desse império e nos levou para o império dele. Não somente isso, mas olha o que ele fez. Colossenses 2,14. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, então você não deve mais nada para o diabo. Se ele vier te cobrar do seu passado, lembra ele do futuro dele e envia ele para o seu advogado. Diz para ele, vai falar com o meu advogado, ele é a propiciação pelos meus pecados. Ele já pagou a conta, vai falar com ele, eu estou livre. Agora veja bem, e não somente isso,
Ele não só cancelou o escrito de dívida que era contra nós e removeu inteiramente cravando na cruz, mas olha só o que ele fez. Ele despojou os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Irmãos, Satanás está derrotado, essa é a real. Satanás perdeu a parada. Então, Jesus não está lutando com Satanás, isso já foi resolvido. Entende? Isso é muito importante, porque eu vejo muito crente ainda sendo escravo, andando descalço para Satanás. Irmão, é porque você não sabe que você é livre, é porque você não sabe que você, na verdade, é senhor dele. Porque, na verdade, Jesus disse que não só toda a autoridade foi dada para ele, Jesus, mas ele nos entregou a autoridade, Lucas 10, 19. Ele entregou a autoridade para nós pisarmos em serpentes e escorpiões, e em todo o poder do inimigo ele garantiu que nada nos faria dano. Então Satanás, mas pastor, mas eu pequei, mas você se arrependeu. Mas eu errei, mas você veio em direção a Deus para consertar. E o sangue de Jesus já te purificou. E você tem essa autoridade, meu irmão, em nome de Jesus. Olha, eu acho lindo quando Jesus encontra aquela mulher encurvada. Lembra dela? Jesus encontra aquela mulher escravizada por Satanás. Às vezes tem muito crente na igreja que não sabe da sua libertação, que os principados já foram despojados, que Jesus já triunfou sobre eles na cruz. Não sabem. Satanás fica enganando esses irmãos. Aí essa irmã aqui, essa irmã está lá no meio da igreja, Lucas 13. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Ela não estava lá endemoninhada, espumando, e o demônio... Não. O doutor Lucas, que escreveu esse evangelho, o médico, ele sabia o que era uma doença comum e sabia o que era um espírito parasitando a vida de alguém. Ele disse, um espírito de enfermidade, havia 18 anos, uma crente, sendo infestada por demônios por 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Uma pessoa olhando para os pés, olhando para baixo, derrotada, não conseguia ver o horizonte, não conseguia ver o futuro, não conseguia olhar para frente. Meu irmão, Jesus cruzou a vida daquela mulher. Versículo 12 diz que, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Lembra? Do espírito de enfermidade. E aí, quando ele fez isso, ele foi criticado pelos estudiosos, pela religião ali. Como que você faz uma coisa dessa? E hoje é sábado. E aí Jesus fala assim, versículo 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? O amor de Deus coloca uma sandália nos nossos pés. O amor de Deus nos faz senhor de Satanás. O amor de Deus nos faz cabeça. Lembra? Deuteronômio, capítulo 28, que Deus nos colocou por cabeça e não por cauda, para nós estarmos sempre por cima e não por baixo. Ele colocou uma sandália no seu pé, aleluia. O amor coloca uma sandália no seu pé. E último lugar, o amor honra. Sabe, esse amor de Deus, esse amor imensurável de Deus, ele honra. Meu Deus, que amor é esse que a gente não consegue entender? É um amor que se compadece, de íntima compaixão. É um amor que dá o seu melhor sempre. Ele só dá o melhor. É um amor que não se vergonha de nós, ele nos dá o seu nome, ele confia o seu nome. É um amor que liberta. Ele não aceita os seus filhos sendo escravos, porque ele já comprou os seus filhos. Ele já comprou os seus filhos do antigo Senhor. Satanás não tem mais nenhum governo sobre nós. E último lugar, o amor que honra. Eu quero terminar com isso. Um amor que honra. Olha o que diz o versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Aleluia. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo. Glória a Deus. O nome. Ponde-lhe um anel no dedo. Sandália nos pés. Meu filho não é um escravo, meu filho é senhor. E aí, o versículo 23. Trazei também e matai o novilho cevado. O que é que isso tem a ver com honra? Esse novilho cevado, ele era guardado para um momento muito
muito especial, muito especial. Momento para honrar alguém mesmo, ou para honrar um grupo de pessoas. O novilho cevado, glória a Deus. Inclusive, o filho mais velho, quando ele viu aquela festa, e quando ele viu que mataram o novilho cevado, ele não entendeu nada. O que está acontecendo? Ninguém me falou nada. E aí alguém falou, não, o teu irmão mais novo voltou. Ele estava perdido. E ele foi achado, e o teu pai matou o novilho cevado e está dando essa festa de honra para ele. Irmãos, ele ficou indignado, ele não entendeu. Versículo 30, ele diz, o filho, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Uma honra para aquele cara que pisou na bola. Ei, você pisou na bola. Você, como eu, pisou na bola. Você falhou, você sentiu que você não merece, mas você está em direção ao Pai para consertar. Meu Deus, honra! Isaías 61, 7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Eu quero profetizar isso na sua vida. Sabe, às vezes o crente está ali, pensando assim, não, o que eu mereço mesmo é que dê tudo errado, porque eu fiz errado, e que venha mesmo, eu acho que eu tenho que passar essa vergonha mesmo. Se você se arrepender, você não precisa ser envergonhado. Você vai receber dupla honra. Se esse jovem fosse recompensado de acordo com as obras dele, ele seria humilhado, ele viraria escravo. O pai o honrou, o pai deu a melhor roupa, o pai devolveu o nome da família, o pai libertou ele da escravidão. O pai fez um banquete para ele, matou o bezerro cevado, fez uma festa de honra para ele. Meu Deus, que coisa tremenda, isso é o amor. Isso é o amor imensurável de Deus. Olha o que o Davi fala no Salmo 23. Eu amo isso. O rei Davi fala assim, preparas um banquete, Salmo 23, 5 em diante. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Aleluia. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Aí você fala assim, pastor, mas você está falando do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando do homem que, irmãos, cometeu muitos erros graves. Eu estou falando do homem que se apaixonou pela esposa do soldado mais leal dele. E sabe o que ele fez? Ele mandou matar o pobre do Urias para ficar com a mulher dele. É desse homem que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que não foi perfeito, mas alguém que se arrependeu. Cometeu grandes pecados, mas teve um arrependimento muito sincero. E sabe, irmãos, esse homem que está dizendo, Senhor, o Senhor me honra. É incrível como que o Senhor faz um banquete para mim na presença dos meus adversários. É incrível como que o Senhor me recebe como um convidado de honra. E o Senhor enche o meu cálice até ele transbordar abundância. É incrível, Senhor, a tua bondade, o teu amor na minha vida para sempre. É incrível, depois de tudo que eu fui, tudo que eu fiz, é incrível como que o Senhor me honra. E, irmãos, é impressionante. Todo mundo que se levantava contra o Davi caía do cavalo, não é? Todo mundo que armava para pegar o Davi, como o rei Saul, não é? O rei Saul várias vezes tentou matar o Davi. Tem uma cena que chega a ser engraçada, se não fosse trágica. O Saul está perseguindo o Davi e ele vai esvaziar o ventre, a Bíblia diz, justamente na caverna que o Davi está dormindo, junto com todos os seus soldados. E o Saul ali naquela situação vulnerável, não é? Um dos soldados do Davi viu o Saul ali naquela situação, foi avisar o Davi. O Davi poderia ter facilmente matado o rei Saul, até porque seria legítima defesa. Mas é impressionante, irmãos. O Davi disse, não, eu não levo. Ele é ungido do Senhor, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor, o Senhor que resolve isso. Meu Deus, e como que Deus ia honrando cada vez mais o nome do Davi.
até que ele se tornou o rei de Israel. E quando o filho dele, Absalão, se levantou para destroná-lo, para depô-lo, irmãos, é impressionante como o próprio Absalão, o Davi disse, olha, não façam nada contra o Absalão, por favor, não matem o Absalão, não façam nada contra o jovem Absalão. Mas ele ficou engatado sozinho numa árvore. Ele ficou preso pela cabeleira numa árvore. E um soldado veio e matou Absalão e acabou aquela rebelião. Era impressionante como que Deus se movia a favor do Davi, honrava o Davi e exaltava o Davi. Era impressionante. Mas ele não foi perfeito. Ele não foi perfeito. Meu Deus do céu. Deus quer nos honrar porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Esse é o amor imensurável de Deus. Um amor que honra, um amor que liberta, um amor que dá o seu melhor, um amor que se compadece de íntima compaixão, o amor que dá o seu nome, o seu brasão, o seu anel de sinete, a sua autoridade. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor prático. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus, aonde você estiver, curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Satanás tem tentado nos enganar, a respeito da nossa identidade. Ele tem dito que nós não somos filhos. Ele tem dito, porque vocês pecaram, Deus não quer mais saber de vocês. Senhor, mas o Senhor veio nos dizer hoje que o Senhor nos ama com amor eterno. O Senhor nos atraiu com benignidade, com amor eterno. O Senhor nos amou. Teu amor nunca acaba. O amor, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Esse é o amor ágape, esse é o amor de Deus, jamais acaba, jamais acaba. Senhor, assim como o Senhor amou esse filho pródigo, assim como esse pai que representa o Pai Celeste aqui nessa história que Jesus contou. Ele amou o filho pródigo, apesar dele. Eu sei que o Senhor nos ama, apesar de nós. Senhor, e assim como esse rapaz teve fé no amor do seu pai, ele voltou porque ele acreditou que o pai o amava, que no final daria certo. Senhor, Senhor, revela o teu amor e mais do que isso, que nós tenhamos essa fé no teu amor, essa fé no teu amor, essa fé que o Senhor não negou nem o seu próprio filho, mas por nós o Senhor o entregou. Quanto mais as outras coisas, com certeza o Senhor nos dará. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu amor. Nós continuamos sem entendê-lo, sem poder medi-lo, ele continua sendo imensurável para nós. Senhor, mas nós queremos nos soltar nele, nos largar nele como no oceano. Nós não conseguimos medir toda a água do oceano, mas nós podemos mergulhar nele. E nós queremos nos largar agora, nos entregar agora no teu amor, sabendo que o teu amor se move de íntima compaixão por nós, sabendo que o teu amor nos dá sempre o melhor, sabendo que o teu amor não tem vergonha de nós e confia o teu nome a nós, sabendo que o teu amor nos liberta e nos libertou para sempre de Satanás e nos faz cabeça e não cauda, senhor e não escravo. Tua palavra diz que aqueles que receberam o dom da justiça e a abundância da graça reinarão em vida com Jesus Cristo. Senhor, o teu amor, ó Deus, o teu amor maravilhoso, Senhor, o teu amor maravilhoso que nos honra, que dá dupla honra, nós recebemos esse amor, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Amém e amém. Aleluia.